A maioria das pessoas acredita que se perder à noite é só uma questão de falta de sorte. Mas, e se eu te disser que existem lugares no Brasil onde a escuridão não está vazia? Lugares onde, quando alguém some, não é porque errou o caminho, é porque alguém ou algo encontrou primeiro. Hoje, você vai ouvir relatos reais demais para serem invenção e aterrorizantes demais para serem esquecidos. Pessoas que caminharam para dentro da noite e nunca mais caminharam de volta. Se você continuar assistindo, só te peço uma coisa: não escute isso sozinho. E acima de tudo, não responda quando a escuridão chamar pelo seu nome. Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil na estrada. Trabalho viajando, vivo de um lado para o outro. Cruzo o Nordeste inteiro desde os meus 20 anos. A BR-232, para mim, sempre foi só mais uma rodovia, quente de dia, perigosa à noite, cheia de histórias que caminhoneiro inventa para passar o tempo. Mas, naquela noite, eu descobri que algumas histórias não são inventadas. Eu saí de Petrolândia tarde, muito mais tarde do que deveria. A carga atrasou, os caras do depósito encheram meu caminhão quase de madrugada. Por volta das 11h30, eu ainda estava passando pelo trecho entre Custódia e Arco Verde. Escuro, sem iluminação, isolado, com um mato encostando no acostamento. Foi ali que tudo começou. Primeiro, senti que a estrada estava vazia demais. Um silêncio que não deveria existir numa rodovia federal. Nenhum carro vindo no sentido oposto, nenhum brilho de farol, nada. O ar dentro da cabine começou a ficar frio, frio a ponto de embaçar o para-brisa, mesmo com o ar desligado. Achei que era só cansaço. Abri a janela um pouco para renovar o ar. Foi quando ouvi, do lado de fora, vindo da escuridão do mato: tec, tec, tec. Como se alguém estivesse quebrando galhos devagar, mas acompanhando a velocidade do caminhão. Acelerei. O som acelerou junto. Depois do nada, o GPS travou. Congelou numa tela branca. O rádio deu chiado e um cheiro estranho começou a entrar. Cheiro de terra molhada misturado com algo metálico, como sangue antigo. A estrada, então, mudou. É difícil explicar. Era mesmo a BR-232, mas parecia mais estreita. A mata de cada lado estava mais fechada, como se tivesse crescido metros durante a noite. Os galhos pendiam sobre a pista, balançando, mas não com o vento. Eles balançavam como se estivessem acompanhando o meu movimento. E então eu vi. Algo atravessou a pista uns 100 metros à frente. No primeiro instante, pensei que fosse um cachorro grande, mas quando os faróis pegaram de lado, notei que aquilo era alto demais e as pernas dobravam ao contrário. A criatura desapareceu entre as árvores. Eu segurei firme o volante. Foi a sombra, pensei, só a sombra. Mas na curva seguinte, lá estava ela outra vez, parada no acostamento, parada como se estivesse me esperando. A pele, se era pele aquilo, parecia úmida, brilhante. As costas eram arcadas e o pescoço comprido terminava num rosto que eu não consegui ver direito. A cabeça estava baixa, pendendo para o peito, e a distância entre nós diminuía a cada curva. Eu acelerei, a velocidade subiu, mas a criatura continuava surgindo, sempre alguns metros à frente, sempre à mesma distância, como se a estrada fosse dela. Foi aí que o peso caiu no teto. Um impacto seco. O caminhão balançou. Depois vieram os arranhões, longos, lentos, arrastados, indo do teto para a parte traseira da carroceria. Eu não estava mais sozinho na cabine. Podia sentir. E então
Uma voz infantil falou atrás de mim. Ele gostou de você. Meu coração parou. Virei o retrovisor. Nada. Mas o banco de trás estava coberto de pequenas marcas de mão, aparecendo na hora, como se dedos invisíveis estivessem pressionando o couro, deixando aquelas formas miúdas e úmidas. Algumas deslizavam devagar, como se estivessem procurando algo. Ele quer entrar, disse a mesma voz, agora mais perto. Eu dei um grito e pisei fundo. A chuva engrossou num segundo, como se tivesse caído do céu inteiro de uma vez. A estrada ficou lisa, brilhante, e tudo o que eu conseguia ver era a silhueta daquele ser na frente, cada vez mais perto, cada vez mais erguida, como se estivesse crescendo. E então, do nada, um posto, luzes, sombra de uma conveniência, um abrigo. Eu entrei no pátio derrapando, saltei da cabine e corri em direção à porta da loja. Mas quando cheguei perto, percebi que não havia ninguém. Nem atendente, nem carros, nem barulho de gerador. As luzes piscavam, mas não iluminavam nada de verdade. Era como se brilhassem para ninguém ver. E então, no vidro da porta, apareceu o reflexo. O meu? Não. O dele. Um rosto comprido, pálido, sem olhos, observando por trás do meu ombro. A mandíbula se mexeu devagar e uma voz profunda, profunda demais para aquela boca fina, disse: "Você saiu da estrada, mas eu segui você." Eu corri de volta para o caminhão. Quando bati a porta, o silêncio foi absoluto. A chuva parou, o vento sumiu e por um instante achei que tinha escapado. Aí o GPS ligou sozinho. Tela preta. Depois, uma rota única, sem alternativas, e o tempo estimado brilhando no visor. 2h40. Mesmo horário que tudo começou. Dirigi até o amanhecer sem parar. No dia seguinte, quando fui ver o teto da cabine, estava completamente marcado, mas não por garras, por dedos humanos, longos demais, finos demais, dedos que não deveriam existir. Até hoje, quando passo pela 232 de madrugada, sinto a cabine ficar fria e no retrovisor, às vezes eu vejo algo se movendo no banco traseiro. Pequenas mãos, pequenos toques, como se ainda tivesse alguém lá, esperando a estrada chamar de novo. Eu nunca deveria ter deixado Júlio subir aquele morro sozinho. A gente tinha combinado de fazer a trilha juntos, como sempre fizemos, mas naquele dia eu precisei ficar até mais tarde no trabalho, e ele resolveu ir assim mesmo. É rapidinho, vou só pegar umas fotos noturnas, volta e meia os gringos fazem isso no Arizona, no Colorado, fica sempre incrível, ele me disse. Júlio tinha essa mania de importar mania dos americanos, como se o interior de Minas pudesse virar cenário de creepypasta. Mas naquela noite, virou. O Morro dos Cegos sempre teve fama ruim. Era um desses lugares que todo mundo da cidade evita depois das 6 da tarde. Dizem que no século XIX, um ermitão cego viveu lá e que a mata o obedecia. Histórias de criança, eu sempre achei. Mas tem coisas que, depois do que aconteceu, eu não posso mais duvidar. 22h17. A primeira ligação. Eu estava jantando quando meu telefone tocou. Era o Júlio. "Cara, você tá me ouvindo?" Ele sussurrou com a respiração cortada. "Tô, o que houve?" "Tem alguém aqui em cima." Eu ri achando que era brincadeira, mas o tom dele fez meu estômago gelar. "Como assim alguém? Outro caminhante?" Não é gente, ou... eu não sei o que é, mas está me seguindo desde que escureceu de vez. Eu vi as árvores abrindo como se alguma coisa passasse entre elas sem fazer barulho."
Silêncio. Só a respiração dele. E ao fundo, um som que ainda hoje me faz acordar suando, um estalo seco, como galhos quebrando ritmicamente, de propósito. "Júlio, desce, agora!" eu disse. "Tô tentando, mas acho que eu não tô mais na trilha." 22h51. A segunda ligação. Ele ligou de novo, chorando. Júlio, que era o cara mais destemido que eu já conheci. "Eu encontrei uma casa", ele disse. "Não é casa velha, não parece abandonada, mas não tem caminho nenhum até ela, como se tivesse surgido do nada." O sinal ficou ruim, a voz dele cortava, metálica, mas eu ouvi nitidamente quando ele disse: "Tem alguém cantando lá dentro." Eu engoli seco. "Cantando o quê?" E aí veio a descrição que me persegue até hoje. Uma voz fina, como se fosse uma criança, mas a música não é de criança, parece velha, muito velha. Cara, eu acho que eu já ouvi essa melodia em algum lugar, mas não sei onde. Parece que dói escutar. O canto aumentou. Ele aproximou o celular e, eu juro, parecia uma canção indígena misturada com latim. Tudo off-key, como se alguém tentasse reproduzir algo que não deveria ser reproduzido por boca humana. Eu ouvi passos. "Júlio, sai daí agora!" "Eu tô tentando, mas a porta tá abrindo." E a ligação caiu. 23h35, a última mensagem. Era um áudio de 17 segundos. No começo, só a respiração acelerada dele. Depois, um barulho estranho, não sei explicar, como se algo arrastasse carne pelo chão. E então, Júlio sussurrou em total desespero: "Não tem rosto." O áudio termina com um grito sufocado e uma voz infantil, fina, porém distorcida, dizendo algo como: "Volta." Eu chamei a polícia, bombeiros, todo mundo. As buscas duraram 15 dias. Encontraram a mochila dele pendurada numa árvore a 8 metros do chão, como se tivesse sido colocada lá cuidadosamente. Dentro dela, apenas a garrafa d'água vazia e um papel, sem rasuras, com uma frase escrita em grafite: "Ele me achou primeiro." Nenhum de nós reconhece a letra. O corpo do Júlio nunca foi encontrado. E o pior é que algumas noites, especialmente quando a lua está escondida atrás das nuvens, eu juro que ouço, vindo do topo do Morro do Cego, um canto fino, infantil, chamando alguém pelo nome, mas não é o meu. Eu já dirigi ônibus interestadual por quase 20 anos. Já vi passageiro surtado, animal cruzando BR no meio da madrugada, blitz fantasma, corpo largado no acostamento e até clarão estranho no céu. Mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite na BR-319, num trecho que nem devia estar sendo usado. Era por volta de 1h40 da manhã. Chuvisco, neblina baixa, floresta fechada dos dois lados como um túnel de dentes. O único passageiro acordado era um rapaz chamado Ricardo, uns 25 anos, mochileiro. Tinha embarcado horas antes e disse que ia encontrar a namorada numa comunidade ribeirinha. Cara educado, tranquilo, zero perfil de encrenca. E então, na altura do quilômetro 142, a estrada simplesmente sumiu. Não é força de expressão. O asfalto fez uma curva que eu nunca tinha visto, como se tivesse sido redesenhado durante a noite. Eu conheço aquele trecho de cor, de fazer de olhos fechados. E, de repente, tinha um desvio novo, com placa iluminada e tudo. Acesso provisório, desvio noturno. Parecia oficial, só que não havia obra, nem cones, nem caminhão, nada. Só a placa. E a placa estava totalmente limpa, como se tivesse sido instalada horas antes, nem poeira. Ricardo se levantou e veio até a frente. "Tio, essa estrada devia ir para cá?"
Eu nunca vi esse desvio, eu respondi. Mas a placa tá aí, né? Ele franziu o senho e fez algo que eu deveria ter proibido. Vou ali ver um negócio rapidinho, ele disse. É coisa de 2 minutos. Ele desceu. E sumiu. Os primeiros minutos. Eu imediatamente desci atrás dele e percebi que o desvio era errado. A luz dos faróis conseguia iluminar só uns 10 metros adiante. Depois disso, a estrada parecia ficar desfocada, como se o ar fosse uma lente ruim. Chamei. Ricardo! Nenhuma resposta. Só ouvi um movimento estranho na mata, mas não era bicho. Era mais organizado, ritmado. Como se alguma coisa grande estivesse andando ao redor, circulando. Voltei para o ônibus para pegar a lanterna. Quando desci de novo, o desvio estava totalmente diferente. A placa tinha sumido. A estrada velha aparecia de novo. Não fazia sentido nenhum. Nesse momento, eu ouvi a voz do Ricardo, vinda da floresta. Moço, aqui. Só que tinha alguma coisa errada. O tom dele estava oco, distante, como se falasse dentro de um tubo de metal. Entrando na mata. Eu devia ter chamado ajuda, mas eu escutei o rapaz chorando. E vamos lá, eu não ia deixar alguém morrer ali. A trilha se abriu sozinha, eu juro. As plantas se movimentavam, mas não era vento. Aquilo não era vento. A lanterna iluminou o chão e eu vi marcas profundas, como se algo tivesse sido arrastado. Só que não eram marcas de sapato. Eram longas, paralelas, como garras enormes riscando a terra. Então eu vi o Ricardo. Ou o que restava dele. Ele estava em pé, encostado numa árvore, mas não como pessoa normal. Parecia pendurado por fios invisíveis. A cabeça inclinada, o corpo rígido demais. Os olhos estavam abertos, mas não olhavam para nada. E a boca? A boca mexia. Moço, ajuda! Só que aquela não era a voz dele. Era fina, infantil, torta, como se alguém tivesse passado a voz no moedor de carne. Eu senti uma mão no meu ombro. Ela era pequena, de criança, mas gelada como gelo de necrotério. Virei devagar e vi aquilo. Uma figura do tamanho de um menino de uns 8 anos, mas totalmente errada. A pele era cinza, fina demais, esticada como papel molhado colado em osso. Os olhos eram 2 buracos negros, afundados, e a boca era grande demais, abrindo até quase a orelha. E ela sorriu. Um sorriso tenso, como se a pele fosse rasgar. Depois apontou para o Ricardo, como se dissesse: leva ele. Quando a criatura abriu a boca, ouvi o som mais nojento da minha vida. Um choro de bebê misturado com gargalhada adulta, como se 2 coisas brigassem para sair dela. Ricardo tentou falar de novo. Moço, vem você. Essa frase não era um pedido, era uma ordem, como se a coisa estivesse usando o corpo dele para me imitar. A corrida. Eu corri. Corri como nunca. A floresta se fechava, mas de alguma forma o caminho se abriu na direção contrária. Eu ouvia passos atrás, de mim, vários, como se mais de uma criatura tivesse aparecido. E elas imitavam minha respiração, meus gritos, meu nome, tudo fora do tom certo. Quando eu finalmente alcancei o ônibus, a porta estava aberta. Eu tinha certeza que tinha fechado. Eu entrei, bati a porta, liguei o motor e arranquei sem nem olhar pelos estrevisores. A estrada voltou a ser normal, sem desvio, sem placa, sem nada, como se tudo tivesse sido apagado. Depois, contei tudo para a empresa. Chamaram autoridades, fizeram buscas. Não encontraram nada. Nem pegadas, nem placa, nem trilha, nem pedaço de roupa. Nada do Ricardo. Mas depois de uns meses, recebi algo pelo correio. Um envelope pardo, sem remetente. Dentro, apenas uma foto Polaroid. Mostrava o interior do ônibus. E, sentado na primeira fileira, no banco atrás de mim, Ricardo, com a boca aberta num sorriso impossível. E ao lado dele, no corredor, de pé, aquela coisa pequena, o rosto virado para a câmera, e a legenda escrita no rodapé da foto
em letra fina, infantil: "Você quase foi o próximo." Meu irmão, Kaique, tinha uma mania estúpida de andar pela cidade à noite quando não conseguia dormir. Ele dizia que o silêncio ajudava a organizar a cabeça. Eu sempre o alertei, porque o lugar onde moramos, o fim da Zona Leste, para lá da Estação Dom Bosco, tem ruas que parecem diferentes de madrugada. Não é só escuridão, é um silêncio desonesto que parece esconder algo atrás dele. Foi numa noite de quinta-feira, depois de uma chuva pesada, que tudo aconteceu. O Kaique mandou uma mensagem para mim às 1h14, dizendo que ia dar uma volta rápida. Eu estava dormindo e só vi horas depois. Mas o que importa é o que veio depois. 1h42. A ligação que eu nunca vou esquecer. Meu celular tocou. Ele estava andando pela rua Serrana, uma rua que sempre foi estranhamente escura, mesmo com postes. Mas a voz dele parecia vindo de alguém que viu o impossível. "Mano, tem um cara me seguindo." "Quem? Algum ladrão?" "Não, ele é alto demais. Alto demais. E parece torto." A ligação cortou. Voltou. Sumiu. Voltou, como se algo estivesse interferindo, mas não era interferência comum. Parecia estática, misturada com sussurros, como se mais gente estivesse respirando entre nossos telefonemas. "Mano, escuta!" Ele falou desesperado. "O cara não anda. Ele se dobra, se abre, se fecha. Ele não tem os movimentos certos." Eu ouvi passos atrás dele. Passos molhados. O som de algo magro arrastando o pé, como um animal tentando imitar algo humano. "Entre em algum lugar", eu disse. E aí Kaique sussurrou. A rua mudou. "Como assim?" "Não tô mais na Serrana." A voz dele tremia tanto que parecia que ele mastigava as palavras. Eu virei a esquina e, eu juro, não existe essa rua na cidade. "Kaique, você tá delirando." "Não tô. Mano, tem umas casas, todas com as janelas abertas, e tem gente dentro olhando pra mim." Silêncio. Ele respirou fundo e completou. "Eles estão sorrindo. Mas não é sorriso normal. Parece pintado, a boca aberta demais." Eu comecei a tremer. 1h59. A primeira gravação. Kaique mandou um áudio para mim, como se estivesse tentando provar que não estava maluco. Eu tenho esse áudio até hoje. Já mostrei para a polícia. Eles dizem que é montagem, mas eu sei a verdade. No áudio, ouve-se a respiração dele, passos apressados, algo seguindo atrás, arrastando o asfalto, e vozes. Crianças, muitas, sussurrando algo como um cântico tribal distorcido, repetindo: "Ele ouviu, ele ouviu, agora não pode voltar." A gravação termina com um barulho seco, como se um corpo tivesse sido puxado pelo cascalho. 2h10, a última chamada. Ele me ligou, dessa vez sem voz, só chorando. Eu ouvia vento, mas não era vento normal. Era como se o vento tivesse sílabas, como sussurros sendo soprados por algo que não era humano. Aos poucos, ele começou a falar. "Tem um buraco no fim da rua." "Um bueiro?" "Não, um buraco no chão, um buraco vivo, como se estivesse respirando." "Sai daí agora!" "Ele tá me chamando." Eu fiquei em choque. "Quem?" "O homem dobrado." E então eu ouvi um som que não era voz, nem ronco, nem animal. Era algo pior. Ossos estalando,
como se algo estivesse reorganizando o próprio corpo para caber num formato impossível. Kaique gritou: "Ele me achou!" E então o som de carne sendo arrastada. A ligação caiu. A busca. Eu saí na mesma hora. Corri até Serrana, chamei vizinhos, polícia, todo mundo. Procuramos por ruas que não existem no mapa. Procuramos por casas que sumiram mal amanhecer. A única coisa que encontramos foi o celular dele, a tela estilhaçada e pegadas. Pegadas finas, compridas, como se alguém tivesse ossos extras nas pernas, formando ângulos que não pertenciam a nada vivo. As pegadas iam até uma boca de lobo no chão, mas eram pegadas de fora para dentro e nenhuma voltando. Eles nunca encontraram o corpo do meu irmão. Mas, às vezes, tarde da noite, quando o vento passa mais forte, eu juro que escuto o barulho. O mesmo estalo de ossos e uma voz sussurrando o meu nome, como se estivesse tentando lembrar como dobra a própria boca para pronunciar meu som. Eu nunca contei isso para ninguém além da polícia. E eles riram na minha cara, como sempre fazem quando não entendem o que vem. Mas você quer relatos de quem se perdeu à noite, então aqui vai o meu. E Deus me perdoe por relembrar. Tudo começou quando eu, meu irmão, Caio, e 2 amigos, Letícia e Rodrigo, resolvemos ir até a Vila da Rachadura, um antigo povoado abandonado, no interior do Paraná. Diziam que lá morou uma seita no início do século passado. Uma seita que não cultuava santos nem demônios, mas as sombras. 7 delas. Cada uma representava uma etapa da morte divina, seja lá o que isso significasse. A vila era proibida, área isolada, mas éramos jovens, e jovens fazem merda. Chegamos perto das 22 horas, guiados pela luz fraca da lua e pelas lanternas. Não tinha sinal de celular, o que já era previsível, mas havia algo errado com o ar. Era frio demais, denso demais, como se estivéssemos respirando dentro de um túmulo. As casas estavam todas destruídas, exceto por uma, a da antiga casa central da seita. Ela não estava só de pé, estava limpa, estranhamente limpa, sem poeira, sem teia de aranha, como se alguém morasse ali, ou alguma coisa. A primeira sombra, o esfacelador. Rodrigo foi o primeiro a entrar. Ele gostava de bancar o valentão. Estava rindo com aquela arrogância típica dele, quando parou de repente. "Vocês ouviram isso?" ele perguntou. Nós não ouvimos nada. E então, vimos. No canto do cômodo, havia algo, dobrado sobre si mesmo, como uma pessoa ajoelhada, mas completamente reta, sem anatomia, como uma sombra humana recortada de cartolina. Só que ela respirava. Eu vi o peito afundando e inflando, mas sem som algum, sem pulmões, sem corpo real. Rodrigo se aproximou, idiota, e a sombra começou a tremer, rápido, como se vibrasse. E num estalo seco, ela estendeu o braço, ou o que seria o braço, e atravessou o peito dele como se fosse fumaça afiada. Rodrigo caiu de joelhos. Quando tentamos ajudar, vimos que a sombra não apenas tinha furado, ela tinha esfacelado tudo por dentro. As costelas dele estavam moídas, como se tivessem sido espremidas por uma prensa invisível. O sangue escorria em silêncio. A sombra então se achatou no chão, rastejando como um pano ao vento, e sumiu pela porta dos fundos. Caímos em desespero. A segunda sombra, o que imita. Saímos desabando pela vila. A noite parecia mais escura ali dentro, como se o céu tivesse fechado os olhos. Foi o Letícia quem ouviu primeiro. "Rodrigo?" ela sussurrou.
e nós ouvimos também. Era Rodrigo, chamando pelo nome dela. A voz dele idêntica, a respiração, o jeito. Mas Rodrigo estava morto a menos de 10 metros, de distância. A voz vinha de dentro de um poço, ao lado de uma casa desabada. Me ajuda, Lê, eu caí. Letícia correu. Nós gritamos para ela parar, mas ela sempre foi o coração do grupo, a que sempre ajudava todo mundo. Desceu 3 passos na escada do poço e eu juro que nunca vou me esquecer do som. Um claque profundo, úmido, como se uma mandíbula enorme tivesse fechado em torno de carne viva. A voz de Rodrigo continuou por alguns segundos, repetindo mecanicamente. Me ajuda, Lê, eu caí. Me ajuda, Lê, eu caí. Me ajuda. Até virar um grunhido e depois um chiado, como um porco estrangulado, até a silêncio. Travei. Comecei a tremer. Meu irmão me puxou pelo braço e disse: a gente tem que sair daqui. A terceira sombra. O gargalhador. Quando tentamos voltar pela estrada de terra, a luz da lua sumiu por completo, como se algo tivesse engolido o céu. Tudo ficou negro, negro de verdade. Não havia horizonte, nem árvores, nem chão, só o som. Uma gargalhada fina, interminável, que parecia vir de todos os lados, como um velho engasgado rindo dentro da própria garganta. E cada vez que ela ria, o ar ficava mais frio. Meu irmão tentou apontar a lanterna para a estrada e então vimos uma silhueta magra, com braços longos demais, pendendo como fios soltos. A cabeça era só um borrão. A luz não entrava naquele rosto. Ela era engolida, consumida. Corre, Caio disse. Não precisou repetir. Corremos. As outras 4. Eu gostaria de descrever cada uma das 7 sombras, mas a verdade é que daquela parte em diante eu não lembro de tudo. Ou talvez meu cérebro tenha apagado para me proteger. Lembro apenas de flashes. Uma sombra gigantesca que fazia as casas tremerem quando se movia. Outra que imitava a nossa respiração atrás da nuca, sempre um segundo atrasada. Uma que só aparecia de lado, como se estivesse presa em uma dimensão torta. E a pior, a que só podia ser vista pelo reflexo dos nossos próprios olhos, brilhando atrás de nós, mesmo que não houvesse luz. Elas nos cercaram. Eu e meu irmão estávamos encurralados contra o que restava da antiga igreja da vila. As sombras circulavam, torcendo a escuridão ao redor como ondas de água. Caio me segurou pelos ombros e disse a última coisa que ouvi dele. Corre e não olha para trás. Aqui me pegar não é mais eu. E então, ele foi arrastado. Não andando, não correndo, arrastado, como se fosse um boneco de pano puxado pelos pés, desaparecendo numa curva impossível da própria noite. Eu corri até meus pulmões queimarem. Corri sem entender o caminho. Corri guiada apenas pelo instinto animal de sobreviver. E assim saí da Vila da Rachadura. O detalhe final. Quando acordei no hospital, me disseram que me encontraram deitada no meio da estrada, sem sapatos, coberta de arranhões superficiais. Diagnóstico: choque traumático. A polícia nunca encontrou a vila, nunca encontrou vestígio algum, nunca encontrou Caio, nem Letícia, nem Rodrigo, nada. Mas eu sei que ela existe, porque toda noite, sempre às 13h17, a linha do meu celular toca. Ligação sem número. Eu atendi uma vez e ouvi meu irmão, mas não era o Caio. Era algo tentando soar como ele. E na respiração, atrás da fala, eu ouvi a gargalhada. Aquela mesma. A que não pertence a nada humano.